Bom dia, graça e paz. Tão bom nós podermos juntos celebrar o que Jesus fez por nós, não é verdade? Hoje eu quero compartilhar com vocês, meus irmãos e irmãs, sobre o poder do sangue de Jesus. Pai, nessa manhã nós honramos o Teu Filho Jesus, honramos o sacrifício que Ele fez de livre e espontânea vontade, sabendo que isso traria grande salvação para todos que crescem nele. Ele se entregou, como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Ele se entregou por nós. Por isso nessa manhã, como nós já temos feito, nós honramos a Ti, Jesus, Filho do Deus vivo, aquele que pagou o preço por nós, quando nós deveríamos ser condenados pelos nossos pecados. Jesus levou sobre si os nossos pecados, para que pudéssemos ter vida. Santo Espírito, eu peço que revele isso ao nosso coração hoje de uma nova maneira. Santo Espírito de Deus, revela-nos o poder que há no sangue de Jesus. E lembra-nos de tão grande sacrifício, que nos trouxe tão grande liberdade e vida. Leva-nos a esse entendimento, essa experiência nessa manhã. Assim nós oramos, amém. Quando nós nos lembramos de Páscoa, essas imagens vêm muitas vezes à nossa mente, não é verdade? Vem a cruz, vem a tumba vazia, vem a ceia, vem o sofrimento de Jesus. Me lembro constantemente do filme, da Paixão de Cristo, que já faz muitos anos, E tem uma geração que nem conhece esse filme, Mas nós lembramos do sacrifício de Jesus, daquilo que Ele sofreu por nós. Nós lembramos da tumba vazia, que na verdade é um grande marco, daquela pedra que não poderia ser rolada e rolou. Lembramos da cruz, da coroa de espinhos que foi colocada como um tom irônico, dizendo que Jesus era então o rei dos judeus, uma coroa que o fez sofrer e padecer. E lembramos então também da ceia, porque a ceia foi na noite anterior ao julgamento de Jesus e a todo o sofrimento que Ele passa. Ele toma uma ceia com seus discípulos, que é o que nós vamos fazer hoje. Quando nós tomamos a ceia, estamos lembrando do sacrifício, da morte e da ressurreição de Jesus. Eu quero ler um texto com vocês hoje, meus irmãos e irmãs, que foi bem antes, na verdade, de todo esse processo acontecer. Jesus ainda não tinha chegado até Jerusalém, mas Ele falou para um grupo de pessoas que estava experimentando dos milagres e de uma grande provisão ao qual Ele tinha dado. Eles estavam experimentando algo e Jesus direciona uma palavra a eles que eu queria estudar com vocês hoje aqui, porque eu creio que vai ser importante para nós entendermos sobre o poder do sangue de Jesus. Nós vamos ler o texto de João 6, no versículo 22 em diante. Eu separei alguns trechos na tela para ficar mais rápida a nossa leitura, mas você pode ler depois João 6, do versículo 22 até o versículo 59. A Bíblia diz assim: tinha acabado de acontecer a multiplicação dos pães. Jesus estava de um lado do mar de Tiberíades, e então tinha uma grande multidão ouvindo Ele pregar, e então não tinha alimento para todos eles. Então Jesus multiplica os pães e os peixes diante de toda aquela multidão. Há um grande milagre, não é verdade, gente? Imagina quantos comeram e beberam e se saciaram, não é verdade, naquele momento de fome, enquanto eles estavam ouvindo a palavra. Logo depois, então, o dia anoitece, as pessoas dão-se a entender que elas dormem ali mesmo no campo, e então os discípulos cruzam de barco
até o outro lado, e Jesus caminha sobre as águas e vai ao encontro dos discípulos. E aquela multidão então acorda no outro dia e vê que Jesus não está mais lá. Jesus não dormiu ali, naquele lugar, ele cruzou. E então nós vamos começar a ler o texto a partir daí. João 6, versículo 22, diz assim, vou voltar um aqui, volta um para mim, meu amigo que acho que pulou isso. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar viu que os discípulos haviam pegado o único barco dali e que Jesus não fora com eles. Alguns barcos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde o povo tinha comido os pães depois que o Senhor os abençoou. Quando a multidão viu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnaum a fim de procurá-lo. Encontraram-no do outro lado do mar e lhe perguntaram: Rabi, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Não se preocupem tanto com as coisas que se estragam, como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar, pois Deus o Pai colocou em mim o seu selo de aprovação. Jesus está explicando: vocês estão vindo até mim e querem saber do meu próximo paradeiro, porque vocês comeram um pão e uma multiplicação e vocês estavam de barriga vazia. Agora a barriga vazia bateu de novo e vocês estão vindo até mim de novo. Jesus está falando: mas eu posso entregar algo para vocês que é muito mais importante do que isso, que é muito mais importante do que comer e se saciar. Então tem uma breve discussão, uma conversa entre o povo e Jesus, e no versículo 32 Jesus diz algo assim, ele, acho que, põe isso para mim, obrigado. Eu lhes digo a verdade, não foi Moisés que lhes deu o pão do céu. O povo está falando assim: se você é então um grande profeta, faça cair o pão do céu novamente. Eles estão querendo provar Jesus, ver se ele é mesmo quem ele diz que ele é. E aí Jesus responde: eu lhes digo, não foi Moisés que lhe deu o pão do céu, é o meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. E eles que ouviram entenderam, eles falaram: é verdade, não foi Moisés que deu o pão necessariamente, foi Deus que enviou por intermédio de Moisés. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, eles ouvindo isso dizem: dê-nos desse pão todos os dias, disseram eles. E Jesus então respondeu: eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Jesus, ele continua no versículo 38, ele fala: pois eu desci do céu. Você percebe, Jesus começa a construir, agora ele está falando: o que eu disse lá atrás, sou eu. Ele começa como um mestre explicando. Vocês estão concordando comigo até agora? O povo está assim, agora eu vou dizer que esse pão sou eu. E aí então prende a atenção deles. Jesus fala: pois eu desci do céu para fazer o que, gente? A vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Aí nesse momento eles: como assim? Vai ter que comer a carne de Jesus? Então Jesus disse novamente: eu lhes digo a verdade. Na outra versão fala: em verdade eu vos digo. Toda vez que a Bíblia tem essa repetição, é um grande ponto de atenção. Em verdade vos digo, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Mas quem come a minha carne e bebe o meu sangue, terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele.
Eu vivo por causa do Pai, que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim, viverá por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. É um texto longo, mas nós temos que ler ele do começo até o fim, porque Jesus explica muito claramente que o desejo daquele povo, ele não seria saciado, eles sempre teriam fome novamente. Jesus está falando: eu posso saciar vocês de uma maneira onde vocês não precisam ter mais nada. Vocês não precisarão de mais nada. Parece uma história mentirosa? Imagina para um povo que todo dia tem fome. E aí chega um cara e diz assim: então vocês vão experimentar de um pão e beber de um vinho, do meu sangue, que vocês não vão ter mais fome. É como se alguém te vendesse uma pílula ali, que vendesse no supermercado e falasse: come isso aqui, você não vai sentir fome por um mês. Você ia comprar? Você ia achar estranho. Por quê? Porque não tem sentido. Jesus está falando algo que está confrontando o padrão de pensamento daquelas pessoas. Novamente, gente, ele está falando para aquela multidão que tinha acabado de ser saciada pela multiplicação de pães e peixes. Jesus está dizendo que o que alimenta e sustenta um cristão é comer e beber dele, e não só do que ele pode dar, das coisas terrenas deste mundo. Jesus, ele não se compara a um alimento que traz saciedade, mas ele realmente mata a fome. Jesus satisfaz. Você pode repetir comigo isso? Jesus satisfaz. Tinha uma música aqui do Ademar bem antiga que a gente cantava: Cristo satisfaz. Só Jesus satisfaz. Então a satisfação não é saciedade, a satisfação é: eu comi, eu não preciso de mais nada. É um outro nível de coisa. E Jesus, ele está dizendo: a única maneira de permanecer nele é comer da sua carne e beber do seu sangue. Jesus começa num nível falando de saciedade, mas depois ele fala: se vocês querem realmente, porque o povo respondeu o quê? Senhor, dá-nos deste pão todos os dias. Foi a resposta do povo. Jesus falou: já que vocês querem, então eu vou falar, vocês têm que comer a minha carne e beber o meu sangue. Aí, como assim? Jesus disse que quem se alimenta dele vai viver nele e por causa dele. Jesus, ele está falando que experimentar dele não é só desfrutar das coisas que ele entrega, mas é viver para ele. Eu estou tão satisfeito que nada neste mundo eu preciso mais. Eu estou satisfeito. Eu não preciso mais. Você já esteve satisfeito depois de um grande almoço, e aí vem aquele docinho que você gosta, mas você está satisfeito. Aí se você come, dá uma gula, dá uma dor de barriga depois. Quando nós estamos satisfeitos, você fala: eu não preciso de mais. Não importa o quão bom pode ser isso que você está me oferecendo, porque eu estou satisfeito. Então nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, que tomar a ceia, ele é um ato de lembrança constante de que só Jesus satisfaz. Tomar a ceia, ele não é um ritual de bênção. Tomar a ceia é a lembrança de que nada que este mundo possa me oferecer é melhor do que Cristo já me entregou. E o que é tomar a ceia? Os elementos, é o que, gente? Comer do pão e beber do suco de uva, que é os elementos do corpo e do sangue de Jesus. A ceia é isso, a ceia é uma lembrança do sacrifício de Jesus na cruz. E o que Jesus faz na cruz? Jesus, ele renuncia à sua vontade. Jesus, ele derrama o seu sangue, e ele morre por nós. Toda a cruz, ela não é um elemento vazio.
de significado ou de importância. Tudo o que aconteceu a partir daquela última ceia, até aquela mulher ir até o túmulo de Jesus e encontrar ele aberto, tudo aquilo é cheio de significado e importância para nós cristãos. E aqui eu quero falar sobre o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus tem um fator muito importante nisso. O João 19, versículo 33, a Bíblia fala, pode colocar o próximo para mim, Rafa? Diz assim que quando chegaram a Jesus, Jesus está então crucificado, ele já ali entregou o seu espírito, viram que ele estava morto e portanto não quebraram suas pernas, porque quando o preso, condenado, que estava sobre a cruz, ele não morria pelo sofrimento ali, eles quebravam as pernas dele, para que o pulmão colapsasse e ele então morresse asfixiado. Jesus não morre dessa maneira, cumprindo a profecia de Isaías, que diz que nenhum de os seus ossos seria quebrado, já estava previsto em Isaías. Jesus entrega então o seu espírito, e um dos soldados vai até então para saber se Jesus tinha morrido, e enfia uma lança sobre ele. No mesmo instante a Bíblia fala que correu sangue com água. Então isso quer dizer que não havia mais sangue em Jesus. Ele entregou tudo em favor de nós, a ponto de o furarem e sair água. Eu fui atrás pesquisar isso, gente. Para o corpo não sair mais sangue, só água, quer dizer que esgotou, não tinha mais sangue. Gustavo, só a crucificação era tão brutal assim, meus irmãos, a gente não pode esquecer que Jesus está sendo açoitado. Jesus ele é açoitado fora da cidade. Jesus carrega uma cruz, e enquanto ele está carregando aquela cruz, ele está sangrando. Quando colocam aquela coroa de espinhos sobre ele, ele sangra. Jesus está sangrando e sofrendo bem antes da crucificação. Mas quando ele chega lá, e esse é um fato importante, porque nós temos que entender, ele derramou todo o seu sangue. Ele esgotou. Isso é um fato muito interessante, porque normalmente quando uma pessoa morre, ela não esgota o sangue dela, tem sangue dentro dela ainda. Mas Jesus, ele é santo, ele é puro, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como é que antigamente deveria ser perdoados os pecados? Deveria se sacrificar o Cordeiro, então, o Cordeiro Pascual, e tirar aquele sangue dele. Jesus é como este Cordeiro, ele sangra por completo. Gente, o poder do sangue de Jesus é uma coisa muito poderosa. Ele esgota esse sangue, e esse sangue, ele tem, entre muitas características e muitos benefícios a todo aquele que crê, eu queria destacar esses 6, ele nos reconcilia com o Pai, o sangue de Jesus nos limpa, o sangue de Jesus nos santifica, o sangue de Jesus purifica a nossa consciência, o sangue de Jesus nos dá vitória sobre Satanás, e o sangue de Jesus traz vida. Se você começar a ler o Novo Testamento e buscar quantas referências tem sobre o sangue de Jesus e o poder que há neste sangue, é maravilhoso. Se você ler o Antigo, então você vai ficar mais maluco ainda. Ele precisava entregar, porque o sangue de Jesus não é um sangue contaminado. Eu falei, Senhor, por que existia poder no sangue de Jesus? Por que tinha poder no sangue de Jesus? Tem poder no sangue de Jesus porque ele não conheceu o pecado. Jesus não foi concebido em pecado, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. O sangue de Jesus não tem impureza do pecado. O sangue de Jesus tem poder porque ele escolhe entregar e dizer não para a sua vontade. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes na Bíblia nós encontramos Jesus dizendo: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou.
Nós lemos isso em João 6, Jesus repete isso em João 14, e em Lucas 22, quando Jesus está sofrendo no jardim do Getsemane, ele fala: Pai, se você quiser, porque você tem o poder, você pode afastar de mim esse cálice, você pode afastar de mim essa necessidade de eu morrer crucificado, porque esse é talvez o meu desejo como homem. Contudo, Jesus falou o que, gente? Seja feita a tua vontade e não a minha. O poder no sangue de Jesus está porque ele não tinha pecado, e porque ele escolheu entregar a sua vontade para fazer o que o Pai queria. É só isso que carrega o poder do sangue de Jesus. Por isso que o sangue de Jesus tem a capacidade de nos purificar, de nos santificar, de purificar a nossa consciência, porque nele não há pecado. Então, quando nós estamos tomando a ceia, nós não estamos somente lembrando de Jesus como uma lembrança de algo que nós não presenciamos, mas quando nós tomamos a ceia, nós estamos concordando com um elemento essencial desse ato de amor. Eu renuncio à minha vontade, morro para mim mesmo, para que Cristo viva em mim. Este é o ceiar, que nós lemos João 6, certo? O que João 6 disse? Jesus falou assim: aquele que vai viver por mim, aquele que vai se alimentar de mim, aquele que vai ter a vida eterna, e eu vou ressuscitar no último dia, precisa ter parte comigo, precisa experimentar o que eu experimentei. Então o sofrimento de Jesus para fazer a vontade do Pai foi real. Jesus sofreu mesmo, gente. A via dolorosa, aquele julgamento totalmente manipulado pelos sumos sacerdotes. Só que Jesus venceu a sua própria vontade, e isso deu para Jesus poder. Quero que você repita isso comigo: quando eu venço a minha própria vontade, eu desfruto do poder de Jesus. Essa semana eu tive vários desejos pecaminosos. Alguém mais teve essa semana aí? Eu tive. Aí frustra, aí não acontece como você imagina, aí dá uma insegurança. Ai, se eu sair só um pouquinho, Jesus perdoa. Eu vou tomar ceia domingo, vai tudo limpar. Sabe o que o Senhor ministrava no meu coração? Filho, resista e você vai experimentar o poder. A palavra diz que não veio sobre nós aflição ou tentação que Deus já não tenha nos dado a saída. Quantos creem nisso? Você crê nisso? Então há poder quando nós dizemos não para a nossa vontade. Isso é se submeter ao Espírito Santo. Isso é: andem no Espírito, conforme Paulo vai dizer em Romanos 8, e de maneira nenhuma satisfarão os desejos da carne. Há poder quando um homem e uma mulher dizem não para o seu desejo e dizem sim para Jesus. Este poder no sangue de Jesus está nessa pureza, porque ele falou assim: eu não vou sujar a minha vida, porque eu tenho um prazer momentâneo, porque eu posso escapar de algo. Isso que torna o sangue de Jesus santo, amém, meus irmãos? É isso que torna o sangue de Jesus poderoso para curar, libertar, purificar. Não é incrível esse texto de Hebreus que fala que o sangue de Jesus, ele tem poder para purificar a nossa consciência? O sangue de Jesus, ele é tão limpo e poderoso, gente, que quando ele passa na nossa mente, ele purifica. Ele fala: isso não é seu, isso não é o que eu penso sobre você, deixa eu tirar todas essas mentiras que você tem pensado sobre você mesmo, porque o meu sangue tem poder para purificar. Mas às vezes a gente reside e monta acampamento nas mentiras. Monta ou não monta? Monta. E o sangue de Jesus não consegue.
Por quê? Porque nós não, eu sou isso mesmo. Não, então, quando nós pensamos mais em nós mesmos, nós estamos dizendo sim para a nossa vontade. Quando eu e você pensamos mal de nós mesmos, que não é aquilo que Cristo pensa sobre nós, nós estamos nos colocando em primeiro lugar e deixando que Cristo nos purifique. Eu tenho meus erros, você tem seus erros? Nós não devemos nos andar condenando por eles, porque Jesus Cristo já nos perdoou e nos libertou. Nós pedimos perdão, nós restauramos e nós continuamos. Agora, se a gente monta acampamento no nosso erro e fica pensando o que nós somos, o que nós erramos, o que nós deixamos de fazer, Jesus está falando, você está se colocando em primeiro lugar. Por mais que você está pensando mal de você mesmo, você está se colocando em primeiro lugar, porque eu não penso isso de você. Lembra quando Pedro encontra com Jesus depois na praia? Pedrão está abalado, gente. Pedrão negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. O grande cortador de orelhas, o grande defensor, nunca te abandonarei, Jesus. E quando Jesus encontra ele na praia, Jesus restaura ele. Lá no último capítulo de João, Jesus restaura Pedro. Por quê? Porque Pedro, você pode pensar o que você quiser de você, mas eu penso de você isso. Então agora vai cuidar das minhas ovelhas, vai amar elas. Isso é só o poder do sangue de Jesus, esse sangue puro. Olha o que o próprio Pedro vai dizer no texto de 1 Pedro 1,18: pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram dos seus antepassados, não foi pago com simples ouro e prata que perdem o seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus. E aí ele fala, sem pecado e sem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora nesses últimos tempos foi revelado por causa de vocês, por amor. Por meio de Cristo vocês vieram a crer em Deus, depositaram a sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. E agora, uma vez que vocês foram purificados de seus pecados, quando obedeceram à verdade, tenham como alvo o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente de todo o coração, pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Isso não conecta com o que Jesus disse em João 6? Quem comer de mim, beber de mim, terá a vida eterna. A Bíblia é toda uma só, toda ela aponta para Jesus. Então nós somos comprados por um sangue precioso. Você consegue imaginar você não comprar um carro, ou 5 pães na padaria e dar um pouquinho do seu sangue? Eu pergunto, o sangue não tem valor hoje. O sangue talvez tenha valor para quem talvez está internado, precisando de uma transfusão. Para quem faz hemodiálise e precisa constantemente, essas pessoas valorizam, porque elas sabem o que é necessário para o sangue fazer ela sobreviver. Mas agora você não acordou e pensando hoje, quanto sangue será que eu tenho? Será que meu nível de hemoglobina está bom? A gente não come, porque faz parte assim, isso virou uma coisa secundária. Só que sem sangue nós não vivemos. Sem sangue não há vida. Sem sangue as células, mitocôndrias e todas as outras coisas não fluem pelo nosso corpo. Tanto que um corpo morto, ele não tem mais sangue. O sangue precioso de Cristo Jesus é um sangue que tem poder e tem valor, porque não teve pecado. O escritor nos Hebreus, ele fala isso, ele fala, e agora o Deus de paz, que trouxe de volta dos mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, e confirmou uma aliança eterna com o seu sangue, os capacite em tudo o que vocês precisam para fazer a vontade dele. O escritor de Hebreus está falando, por causa de todo o sangue que Jesus verteu, Ele pode te dar poder para não fazer mais a sua vontade.
Quantos recebem isso? Eu recebo isso nessa manhã. Por causa do sangue de Jesus, eu, Gustavo, fui abençoado, e hoje eu posso dizer não para a minha vontade, e sim para Cristo Jesus. Foi por causa da minha conduta? Foi por causa do meu sacrifício? Foi por causa da minha vida perfeita? Foi porque eu sou filho de pastor? Foi pelo sangue de Jesus. Todo aquele que se aproxima adiante e experimenta do sangue de Jesus tem poder de não ser mais escravo das suas vontades. Olha o que ele diz: que Ele, o nosso Deus, produza em vocês, mediante o poder de Jesus Cristo, tudo o que é agradável a Ele. Quantos querem agradar a Deus? Só acontece através de Jesus. Só acontece através de Jesus. Pessoal, mas você está falando do sangue de Cristo, o que tem a ver? Sem o sangue isso não funciona. Por isso que nós, como cristãos, precisamos passar pela cruz, morrer para o nosso antigo homem, velho homem, e ressuscitar para uma nova vida. Cristianismo sem cruz não é cristianismo. Cristianismo sem Jesus, sem o sangue vertido, sem o seu sacrifício, sem a sua ressurreição, não é cristianismo. Agora, o que acontece, gente, com o sangue de uma pessoa quando ela morre? Eu fui pesquisar, porque eu falei, né, às vezes a gente vai em velórios e tudo, e o que acontece? Eu fui atrás disso, porque fiquei com uma dúvida, porque se Jesus ficou assim, o que acontece com o sangue? E eu encontrei uma dessas definições, que ele fala que o sangue ele vai se acumulando nas extremidades do corpo, até então que ele se mescla com tecidos, e entra então num estado de decomposição, e ele simplesmente desaparece. As bactérias vão, comem tudo, só que isso não acontece com Jesus. Você parou para pensar? Gente, Jesus entregou quanto do sangue dele? Todo. Olha o que diz o texto de Hebreus: Jesus, com o seu próprio sangue, e não com o sangue de bodes e bezerros, entrou no lugar santíssimo, onde Deus está de uma vez por todas, e garantiu redenção eterna. Ele está falando assim, eu coloquei todo o meu sangue lá, para que nada pudesse dizer, porque agora este sangue que eu entreguei em favor deles, tem poder para redimir. O que é redimir, gente? O que é redimir? É perdoar. Se portanto o sangue de bodes e bezerros e as cinzas de uma novilha, ele está falando dos rituais do Antigo Testamento, purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, imaginem, e eu quero que você imagine agora, presta atenção, imagina como o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo. Pois pelo poder do Espírito eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Mais uma vez, outro escritor da Bíblia vai dizer que Jesus se entrega voluntariamente, e por isso tem poder. O sangue de Jesus está na entrega voluntária. O poder do sangue de Jesus está na entrega voluntária dele. Gente, se antigamente podia matar um bode, matar um cordeiro, e isso purificava a pessoa, o que você imagina que tem o poder do sangue de Jesus? Um homem que não teve pecado, um homem que entregou tudo para mim e você. Esse sangue tem poder para curar? Tem ou não tem? Tem para libertar? Quantos creem nisso? Então nós precisamos tomar posse disso. Eu creio no poder do teu sangue, Jesus. Só que fica difícil de crer quando nós estamos em primeiro lugar, porque nós temos uma outra história paralela. E fiquei imaginando isso. Jesus, a outra versão
da Bíblia, a versão NVI, fala que ele entrou segurando o seu próprio sangue. E a Bíblia fala, imaginem, então eu levei ao pé da letra, né? Eu falei, eu vou imaginar. E eu fui numa inteligência artificial e joguei, Jesus entrando no Santo dos Santos, segurando o seu sangue. Aí ela me gerou essa imagem. Me tornou muito mais um temor no meu coração. Até mostrei para o Rick na hora que estava sentado do meu lado, falei, mano, você consegue imaginar Deus sentado no trono, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, Jesus entra, ressurreto, segurando o seu sangue, dizendo, Pai, para eles serem salvos, está aqui a oferta. Aqui está a oferta, o valor que precisa ser pago, para que todo aquele que crer em mim, possa ouvir a sua voz. Ele não chegou com ouro, ele chegou com o sangue dele. Por isso que ele teve que entregar tudo. Ele não só entrega tudo, mas de livre e espontânea vontade. Ele não é coagido a dar dinheiro no farol porque tem uma pessoa que está necessitada. Ele fala, eu entrego tudo que eu tenho e tudo que eu sou por aqueles que um dia ainda crerão, porque eu os amo. O amor nos leva a essa entrega. O amor nos leva a esse nível de renúncia. E meus irmãos, quando que a gente vai realmente crer que uma vida que se entrega a Jesus é uma vida de poder e autoridade? O que mais a gente precisa ver? A cruz não foi o bastante. São tantas e tantas e tantas histórias na Bíblia de homens e mulheres que se entregam para as vontades de Deus e têm um eterno benefício. Um eterno benefício. São tantos aqueles que se entregam à sua vontade e obedecem a Deus, que desfrutam da amizade de Deus. Gente, Abraão, qual que é a prova de Abraão? Qual que é a prova de Abraão? Qual que é a prova de Abraão? Entregar o filho da promessa, o filho que é o filho do final da vida dele. Jesus fala, Abraão, vem cá. Não é a sua vontade, mas eu estou te pedindo, você faz? Faço, Senhor. Quantos conhecem e já ouviram falar de Abraão? Inclusive pessoas que muitas vezes nem são cristãs conhecem e ouvem de Abraão. Por quê? Para sempre se lembrarão de quem entregou tudo. Preste atenção. Para sempre se lembrarão de quem entregou tudo. Não considerou a sua própria vida preciosa a si mesmo. Jesus falou, aquele que perde a sua vida em favor de mim, Jesus disse o quê? A encontra. A glória da cruz, é interessante a gente ver que a glória da cruz é ver como Deus escolheu se revelar ao mundo. Deus escolhe se revelar ao mundo nu numa cruz de madeira. Essa é a maneira que todo mundo conhece o Deus que eu e você cremos. Não parece uma posição de vulnerabilidade? Não parece uma posição de entrega? Perdeu. Deus escolheu se demonstrar assim. Por quê? Porque a glória de Deus não está em mostrar todo o seu grande poder, mas está em mostrar que uma pessoa obediente, como seu filho, desfruta do poder que ele tem. O poder de Deus é manifesto naqueles que em humildade renunciam à sua vontade, e essa é a prova de Jesus, porque quando Jesus se entrega de livre e espontânea vontade, em humildade, ele não responde nem ao imperador romano, ele não levanta, ele fala, você só tem autoridade porque o meu pai te deu.
Jesus, ele é tão certo de que ele é tão humilde que ele vai até a cruz, e quando ele morre na cruz, o Pai dá sobre ele poder. O que Jesus faz quando ele morre na cruz, gente? A Bíblia fala que ele vai até o Hades, até o inferno, e tira o poder, as cadeias da morte eterna. Vocês conseguem imaginar isso? Jesus morto vence a morte, ressuscita e fala: o preço para eles não morrerem eternamente é o meu sangue. Eles só precisam crer em mim. Eles só precisam passar pela cruz, renunciando à sua vontade, escolhendo viver para mim, e eles vão desfrutar de todo o poder. O poder é pelo sangue, o poder é pela cruz. O diabo tem usado muitas dessas coisas para destruir a vida da igreja. Não me corrija, não fala comigo assim, eu ouvi de Deus diferente, discipulado é controle, eu mereço mais. Isso é a antítese do que Jesus fez na cruz, é o oposto do que Jesus fez na cruz. Jesus foi humilde, Jesus se entregou, Jesus se humilhou, Jesus se colocou debaixo de um julgamento injusto. O julgamento de Jesus foi completamente injusto. Ele se submeteu, porque ele falou: o meu reino não é daqui, o que eu estou olhando não é fazer a minha vontade, é fazer a vontade do meu Pai, então eu suporto, porque o que o meu Pai me mostrou é maior do que essas momentâneas aflições. Você consegue viver assim, meu irmão, minha irmã? Será que nós conseguimos viver assim? Deus, o Pai, já te mostrou algo tão maravilhoso do futuro, que você diz assim: eu posso sofrer o que for neste mundo, porque eu sei o que me aguarda lá. Eu tenho pedido para o Senhor me mostrar isso, porque a palavra diz que os sofrimentos dessa terra são muito pequenos comparado à graça que Ele tem reservada para nós. No coração lá de Satanás, ele queria ser o exaltado, ele queria ser o maior. No coração de Jesus está a obediência até a morte, e isso carrega o poder. Na humildade e na submissão a Deus reside o poder. A gente precisa aprender isso, que só tomamos posse e desfrutamos do poder do sangue quando nós morremos para nós mesmos. É como se a gente drenasse o nosso sangue, para que o sangue de Jesus viesse correr em nossas veias. E para a gente concluir, eu quero fazer esse comparativo entre Adão e Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer que teve Adão e teve o segundo Adão, ou seja, Cristo Jesus. E os paralelos bíblicos são incríveis. Adão, ele come de uma árvore que gerou morte. Adão, ele vê o fruto bonito, junto lá com Eva, e toma, que deseja. Ele toma porque ele desejou, e gera morte. Ele priorizou a sua vontade e gerou morte. Ele disse sim para si mesmo. Jesus, ele morre em uma árvore morta. Uma árvore do que, gente? De madeira. E ele gera frutos, porque Jesus é o primeiro fruto de uma árvore que está morta. Por isso que ele ressuscita. Jesus, ele diz não para a sua vontade, e isso gerou vida. E o sangue de Jesus tem poder para gerar vida, onde negamos a nossa vontade e dizemos sim para Deus. A morte vem através de Adão, que escolheu a sua própria vontade, e a vida vem através de Jesus, que negou a sua vontade. Meu irmão, minha irmã, às vezes está precisando de mais vida no seu casamento, na nossa casa. O que a gente não precisa é controlar a vontade, a gente precisa render a vontade. Para ver grandes mudanças e o poder de Deus transformando as nossas vidas, a gente não precisa de mais controle, a gente precisa de mais renúncia, a gente precisa de mais entrega, porque ou é Cristo ou não é nada. Nós precisamos de Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, a gente precisa entender que quando Jesus ele está explicando, ele está falando de renúncia.
Eu vi essa frase, eu escrevi aí, né? Eu não gosto do demônio, mas eu gosto bastante de mim mesmo. Existem poucas coisas mais demoníacas do que isso. Porque quando nós sentamos no trono do nosso próprio coração, Cristo não tem espaço. E se Cristo não tem espaço, nós não desfrutamos do poder dele, e do poder da sua ressurreição, e do poder dos benefícios que nós temos nele. Esse trono da alma é um risco, que todos nós precisamos abrir mão. Jesus, ele falou isso muito claramente. O poder do sangue de Jesus, derramado na cruz, é o poder de não vivermos mais para nós mesmos. A banda pode subir aqui, por isso que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 2: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Vocês lembram da continuação desse texto? Que mesmo sendo Deus, não considerou que ser Deus o tiraria, o diminuiria, qualquer coisa. Mas ele foi obediente até a morte, morte de cruz. A morte de Jesus é que nos trouxe o poder. Por isso que eu quero lembrar o texto de vocês de João 6,53. Jesus disse novamente: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Mas quem come minha carne e bebe o meu sangue terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu vivo por causa do Pai, que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim viverá pela minha causa, não morrerá, viverá para sempre. Jesus usa essa figura de comer de novo, gente, para dizer: nós precisamos ter parte com Ele, experimentar quem Ele é, experimentar a sua presença, o seu poder, o seu amor, a sua pureza, a sua santidade, a sua mansidão. E o que significa então, Gustavo, comer da carne e beber do sangue de Jesus? Significa obedecê-lo acima de tudo. Como é que Jesus teve autoridade para chegar diante de Satanás e tomar dele as chaves da morte? Nele não havia pecado, e ele fez o que Satanás não fez. Satanás queria a glória para si, Satanás queria ser grande. Jesus falou: eu não preciso ser, porque o meu Pai é. Eu renuncio, eu abro mão de mim mesmo. Quem renuncia consegue e conquista a autoridade. Por isso que tem poder no sangue de Jesus. E esse sangue que ele levou, a Bíblia fala que está disponível para nós hoje. Eu e você podemos desfrutar do sangue de Jesus, amém? Nós podemos. Por isso eu quero falar assim, meus irmãos, a ceia não é somente um ritual para lembrar de algo que aconteceu 2000 anos atrás. A ceia é uma lembrança constante. Não sou eu mais quem vivo, não é o sangue do Gustavo que corre mais nas minhas veias, é o sangue poderoso de Jesus. Por isso que eu posso orar pela minha casa, orar pelos meus filhos, orar para as pessoas serem curadas e declarar o poderoso sangue de Jesus sobre eles. Eu creio, Senhor, no poder do teu sangue. Você pode ficar em pé no seu lugar, meu irmão, minha irmã. A reflexão que eu quero fazer para nós nessa manhã é: quantos de nós precisamos morrer para nós mesmos hoje, para ter o sangue de Jesus correndo em nossas veias e Ele sendo o Senhor das nossas vidas? Porque eu não sei, eu preciso. Você precisa? Eu preciso. Senhor, que não haja mais, tem sido essa minha oração, Senhor, que não haja mais em mim desejo pelas coisas deste mundo, Senhor. Eu não quero mais desejar um carro novo, Senhor. Eu não quero mais desejar uma outra casa, Senhor. Eu não quero, Senhor. Só, Gustavo, mas qual que é o problema? O problema é que quando eu desejo muito, eu me torno rei do meu coração. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus, porque o que Ele me deu na cruz foi suficiente. Só Jesus satisfaz.
Nada nesse mundo se comparará. Não há nada que este mundo possa oferecer que é mais importante do que Jesus Cristo. Por isso que no nosso coração, ao nós lembrarmos desse domingo de ressurreição, precisamos nos lembrar do que Jesus fez por nós. E falar: Senhor, se eu tenho vivido qualquer outra vida, que não é uma vida que busca a Ti, que se rende para Ti, eu preciso me arrepender nessa manhã. Arrependimento não é vergonha. Arrependimento é reconhecimento. Existe alguém que tanto me amou, que entregou a sua vida por mim, e hoje eu não sou mais escravo de mim mesmo, mas eu sou filho e filha amado de um bom Pai. O poder do sangue de Jesus, Ele faz isso. Ele nos reconcilia, nos limpa, nos santifica, purifica a nossa consciência, nos dá vitória sobre Satanás e nos traz vida. Se você está precisando de alguma dessas coisas hoje, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer, ela está disponível para você nessa manhã. Não por conta da sua performance ou da minha performance, mas por causa do poder sacrificial de Jesus Cristo na cruz. Mas para eu desfrutar disso, eu preciso tomar posse e passar por aquilo. Como é que eu passo pela cruz, Gustavo? Eu me arrependo, eu me entrego, eu me entrego. Por isso quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a fechar os seus olhos, colocar sua mão no seu coração. E você olhar para o seu coração. Você sabe o sangue que corre nas suas veias. Eu sei o sangue que corre nas minhas veias. Eu sei o quanto eu preciso desejar mais de Jesus. Por isso, com seus olhos fechados, faça a reflexão agora com o Espírito Santo. Diga: Pai, eu tenho sido rebelde. Eu tenho sido rebelde em algumas ordenanças que o Senhor já me deu e eu tenho sustentado em rebeldia. Senhor, eu tenho tido pensamentos cativos. Eu tenho tido... Eu não sei, meu irmão, mas tem esse tempo com o Senhor agora. Fale com o Pai, que enviou o Filho para morrer por mim e por você. Conduz-nos, Espírito Santo, a verdade da Tua palavra, a verdade do poder do sangue de Jesus, que nos cura, nos liberta, nos santifica e nos purifica.